Olá de novo. Definidos os objetivos, concebidas e pensadas as atividades pedagógico-didáticas, é chegada à fase de pensar a estratégia avaliativa e construir os respectivos instrumentos. E, tal como lhe referi na parte dos objetivos, se sentir confortável para avançar sem receios, força. Vamos a isso. Avance para o preenchimento da coluna 3, conceba os instrumentos, está o assunto resolvido. O pedido de planeamento que lhe tinha feito especificava que, para além dos objetivos gerais e específicos, incluísse uma ou mais competências, ou se quiser, aspectos dessas competências, os chamados descritores de desempenho. Não é fácil trabalhar numa sessão, nem que seja um mini projeto, o que está a desenvolver o conjunto da competência, mas podem-se trabalhar alguns descritores de desempenho. E a ideia era simples, era que tivesse uma variedade de intencionalidades formativas, portanto, objetivos gerais, objetivos específicos e competências, que obrigasse a conceber igual variedade de instrumentos de avaliação. Por exemplo, que tenha que socorrer dos tradicionais testes e das diferentes tipologias de itens, verdadeiro e falso, associação, escolha múltipla, etc., que possa também utilizar ferramentas como mapas conceptuais, que já sabe neste momento são instrumentos que permitem, com o devido cuidado, avaliar até ao nível do criar na nova taxonomia do Bloom. E claro, nesse planeamento também, porque o alinhamento construtivo entre objetivos e avaliação assim o exige, que disponha de instrumentos de avaliação para situações de desempenho que não sejam avaliáveis por instrumentos de papel e lápis. Ou seja, que tenha que construir grelhas de avaliação. E porque um dos propósitos com esta formação sobre avaliação é o de introduzir lógicas de avaliação para as aprendizagens, a chamada avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, importa incluir designadamente a questão dos estándares de desempenho, portanto, os níveis de desempenho que queremos ver alcançados pelos alunos, e, ponto 2, a participação ativa do aluno na avaliação. O que significa que estas grelhas de avaliação não podem ser grelhas de avaliação normais, de escala uniforme, como se costuma chamar, ou universal, e terão que ser grelhas de avaliação de escala descritiva, as conhecidas rubrics. Ora, se tudo isto que eu acabei de lhe mencionar lhe for familiar e conhecido, do género, como dizem os ingleses, been there, done that, então, olha, como dizem os mais jovens, boot aí. Sem hesitações, trata a coluna da avaliação na tal folha do planeamento. Pois está completamente capacitado e conhecedora do que interessa. Ora, então, e o que é que interessa? Para poder estar capacitado e conhecedor. Bom, em primeiro lugar, é forçoso que saibamos distinguir a observação da avaliação. É um aspecto importante a ter em conta quando se avalia. Porque, de outra forma, somos investigadores que recolhemos dados, mas pouco mais do que isso. E há uma separação clara, de maior complementaridade, entre a avaliação e a observação. Em segundo lugar, é forçoso que tenha perfeitamente claro para que é que serve a avaliação. Se alguém lhe perguntar, quando avalia, por que razão o faz, tem que saber explicar e detalhar o para quê. Para quê? Em terceiro lugar, sabe também que avaliação formativa e sumativa não são assim tão antagónicas quanto isso. É porque se pode avançar para a coluna do planeamento na parte da avaliação, é porque, no que diz respeito a isto, das finalidades do formativo e sumativo, é porque já está habituado e consegue realizar atividades avaliativas em que combina as duas finalidades. Em vez de, como muitos professores, ter que assumir numa só disciplina, numa mesma turma, duas estratégias e o dobro do trabalho. Isto é uma estratégia para a avaliação formativa, uma estratégia para a avaliação sumativa. Portanto, já ultrapassou esta ideia peregrina de que a avaliação formativa é o máximo, sentadita numa nuvem ao lado direito de Deus Pai, e a avaliação sumativa é o demónio, que anda lá por baixo junto de Satanás, num sítio mais quentinho. Por isso, consegue poupar tempo, consegue poupar recursos e combina-as. De resto, tenho consciência, por exemplo, que não há alternativas a isto que eu acabei de dizer. Já há muito que não vai nessas cantigas, tão bem ensaiadas nas escolas superiores de educação, segundo as quais os instrumentos de avaliação ou são formativos ou são sumativos. Bom, em terceiro lugar, está mais do que capacitado ou capacitada para levar a cabo avaliações criteriais. E isto porque sabe muito bem o que é a avaliação normativa, o que é a avaliação criterial e o que é a avaliação hipossativa.
Distinções sem as quais a avaliação se vê um bocadinho perdida. Sendo um ato avaliativo uma comparação entre um referente, daí a expressão quadro de referentes, e um referido, o meu objeto de avaliação, na circunstância do desempenho do meu aluno, portanto, sendo um ato avaliativo uma comparação entre um quadro de referentes e o desempenho do meu aluno, já não comete, porque sabe isso, o erro de adotar referentes que não sejam úteis destes referentes que acabei de mencionar, utilizar aquele em particular que é útil para processos educativos e formativos como os que assumiu como responsável. Para além deste domínio de conceitos básicos da avaliação, sabe também escolher criteriosamente, para cada objetivo que selecionou, qual ou quais os melhores instrumentos de avaliação. Já está habituado a garantir esta coerência. Conhece cada instrumento ou item de avaliação com o detalhe suficiente para saber o que permite avaliar, quando o deve utilizar e quais são as suas vantagens e limitações. E por isso sabe que alguns objetivos vão lá com questões objetivas, por exemplo, que basta, por exemplo, um item de verdadeiro e falso. Outros objetivos, em contrapartida, já exigem, por exemplo, uma escolha múltipla. Outros ainda precisam de uma lista de critérios para analisar a qualidade do desempenho dos alunos, etc. E não só sabe operar esta seleção sem grandes dúvidas, como também está, depois, capacitado ou capacitada para construir estes instrumentos. Ou seja, conhece as regras e os cuidados na formulação de perguntas, sabe definir critérios, que são coisas diferentes de índices, sabe que uma lista de verificação não serve para avaliar, mas apenas para observar, e, portanto, sabe que tem que elaborar uma lista de critérios que ultrapasse a lista de verificação, vulgo uma grelha de avaliação, para desempenhos que sejam mais abrangentes e complexos, e sabe também que essa lista convém que não seja de escala uniforme, porque conduz a uma avaliação de caráter mais normativo, mas sim uma grelha de observação de avaliação de escala descritiva. E por fim, sabe transformar estes instrumentos avaliativos e a estratégia que lhes dá corpo num processo que incentiva e faz participar o aluno em momentos reais de autoavaliação, que, como sabe, são bem mais exigentes e úteis do que a mera correção, e sabe separar estas águas. Quando é que promove autoavaliação e o que é que isto significa e quando é que promove mera correção. Ora, sabendo isto tudo, e tal como eu atrás lhe sugeria, avance. Avance de seguida para o planeamento, não pense mais no assunto. A não saber, pois então eu sugiro vivamente que se socorra dos materiais que aqui colocamos e que estão devidamente identificados para os poder utilizar consoante as capacidades que mais pretender desenvolver e que aqui sumariamente fui referindo. E sugiro, por fim, que neste percurso de definição da estratégia avaliativa, que se socorra das grelhas de critérios de qualidade que disponibilizo, tal como utilizou para os objetivos e para as atividades, agora para a avaliação. Porque julgo que já será percebido que são de alguma utilidade para um controle de qualidade final. Pelo caminho, e tal como tem acontecido, eu vou andando por aqui, na expectativa de poder ser útil, e portanto faça o favor de dispor. Um bom trabalho.